eu quero ouvir de você a tua opinião, que ontem teve reunião da Federação Carioca de Futebol, 9 horas de reunião, parecia os discursos do Fidel Castro lá, ficava 10, 11 horas, foi a reunião da Federação Carioca, Pascoal. E vai ter jogo, Pascoal, depois de amanhã. Eu vou colocar no Viva Voz, eu quero muito ouvir tua opinião. Chupa, Flávio Gomes. Pode falar, Pascoal. Você faz umas coisas, parece tudo meio loucura, né, cara? Meio coisa de maluco, mas tudo bem, vamos tentar explicar essa situação. Ontem a reunião foi intensa na Federação. Foi meio complicado mesmo. Porque... Pascoal, eu tentei, mas tá ruim o áudio. Mas valeu a intenção, você foi o primeiro, mesmo assim, tá bom, Pascoalzinho? Chupa! Não, mas foi ele o primeiro. Não deu certo. Ó, não deu certo. mas teve reunião. Eu tentei, mas não deu certo, mas eu tentei. Bom, mas olha aqui, teve a reunião ontem, uma reunião de mais de 9 horas de duração. Nunca vi isso também. Nunca vi uma reunião que tem mais de 9 horas de duração. E eu fiquei, palavra de honra, eu fiquei pasmo. Porque teremos Campeonato Carioca ao vivo. Gente, depois de amanhã. Depois de amanhã, dia 18 de junho, teremos Bangu e Flamengo. Eu acho que a gente tem que preparar a volta do futebol, eu acho que tem que preparar com organização, com consciência, entendeu? Pés no chão. Mas, gente, você decide na madrugada de terça-feira que um campeonato volta na quinta? É normal isso, Sormani? Em se tratando de futebol brasileiro, claro que sim. E se tratando de federações, é normal. E o que mais chama atenção, Beija, que não foi dado aos times o prazo para eles voltarem a treinar. A exceção do Flamengo, que já está treinando há algum tempo, eu não tenho conhecimento de os outros times já estarem treinando com a mesma assiduidade do Flamengo. Então, eu acho um grande equívoco da federação. Um grande equívoco. Porque você não recomeça o campeonato em pé de igualdade. Tecnicamente, já existe um abismo entre o Flamengo e os demais times. Com o que está acontecendo agora, o Flamengo já está treinando há algum tempo, esse abismo vai aumentar ainda mais. O Fluminense não voltou a treinar, o Botafogo não voltou a treinar, o Vasco voltou a treinar 2 semanas. E os pequenos voltaram a treinar quando? Como é que assim de sopetão o campeonato recomeça na quinta-feira? Vai ter muito jogador lesionado e os times, repito, além da dificuldade que é enfrentar o Flamengo, porque o Flamengo é hoje o maior time do Brasil, eles vão ter a dificuldade, os caras não estão com ritmo de jogo. Tudo bem, nem o Flamengo tá, ok, de jogo não tem, mas eles vão ter um condicionamento físico ideal, como o Flamengo tem. É isso que chama atenção. Não foi dado um prazo. Olha, gente, é o seguinte, voltou a treinar hoje, daqui 30 dias a gente volta, o campeonato recomeça. Voltou a treinar hoje, daqui 25 dias o campeonato recomeça. Não, voltou a treinar e... Escuta, gente, quinta-feira tem jogo. Como assim? Como assim tem jogo quinta-feira? Então, tá tudo errado. Agora, respondendo de novo a sua pergunta. Claro que é normal. E se tratando de futebol brasileiro, e se tratando de Brasil, aqui é uma esculhambação geral. Tudo é esculhambado nesse país, lamentavelmente. Tudo aqui é esculhambado. E o futebol nada mais é do que um apêndice desse país, um apêndice desse país. Então, não me chama atenção. Eu fico aqui admirado com esse assodamento aí da Federação do Rio e do futebol do Rio de Janeiro. Mas não me surpreende, mesmo, não me surpreende. A mim me surpreende muito, gente. Eu nunca vi um negócio desse. Repito, eu acho que tem que começar a preparar a volta, tem que preparar a volta de tudo, né? E não é só do futebol. Mas eu acho que você tem que começar a pensar na volta do futebol, a pensar... Mas faça as coisas com consciência, com calma, dentro do prazo, dentro de uma ordem. Pô, você não pode ficar 9 horas numa reunião que termina lá 2 horas da manhã, de ontem, né? De terça-feira, e falar, gente, depois de amanhã tem jogo.
Isso não existe. Eu queria ver depois como é que é a repercussão no mundo de uma notícia como essa, cara. Juro, com tudo que a gente vê no Brasil, eu me surpreendi demais com isso. Mano, e eu não sou ingênuo, não. Não é que eu sou ingênuo, não sou, não. Tô longe de ser o ingênuo. Mas eu não imaginava você falar, olha, tem uma reunião, vamos voltar, hoje é 16 de junho, vai, 10 de julho, vamos voltar. Caso tenha tudo em ordem, 10 de julho estamos de volta. Pô, mas depois de amanhã, caraca, mano. Benja, inclusive o primeiro estadual que havíamos até comentado na semana passada, que estava prestes a voltar, seria o campeonato catarinense. Tanto que falávamos a respeito do prazo, acho que 7 ou 8 de julho, no começo do mês que vem, enfim, debatíamos esse tema. Mas Santa Catarina já vive uma outra realidade comparado aqui com o Rio de Janeiro e São Paulo. Quando eu falei a semana passada lá aquele negócio do salão, Benja, quando você limpa o salão é porque você quer dar festa, tá na cara. Os times querendo voltar, Benja, a treinar, eles já queriam criar um cenário favorável para o retorno do estadual. Esse papinho de tipo, só queremos manter a forma física aí no gramado do CT, só queremos treinar junto com o preparador físico, com o fisiologista, voltar àquele ambiente do futebol. Imagina, gente, imagina. Isso daí, Benjamin, já estavam criando um cenário favorável para o retorno do campeonato estadual. E aí, quando viram a oportunidade, principalmente pelo fato de Flamengo e Vasco estarem unidos pelo mesmo objetivo, criou-se realmente isso daí. Bateram de frente com Botafogo e Fluminense, que não tem tanta força como os dois outros aí, Vasco e Flamengo. Claro, são grandes times também, mas em termos de torcida, em termos de apelo, enfim, Vasco e Flamengo estavam aliados. Então a FERJ, junto com o prefeito do Rio de Janeiro e o governador também, que acabou cedendo depois daquele encontro que houve entre Flamengo e Vasco com o presidente da República, eles mudaram radicalmente o discurso. Porque o Rio de Janeiro, Benjamin, ele caminhava numa linha de pensamento com relação à pandemia muito parecido com o que acontece em São Paulo. O governador era contrário, o prefeito era contrário, só que em determinado momento, quando houve esse encontro com o presidente dos dois clubes, acabou, velho. Na hora que eles voltaram para o Rio de Janeiro, já voltaram a treinar, aquele negócio lá da vigilância sanitária que tinha ido atuar o Flamengo no Ninho do Urubu porque estava treinando, já acabaram se reunindo com o clube. Não, foi um mal entendido e etc e tal, colocaram para baixo do pano. E aí voltou-se os treinamentos no futebol carioca. Porém, Fluminense e Botafogo, Benja, prometem ir à justiça não para paralisar o campeonato, mas eles querem realmente adiar os seus jogos. Porque foram marcados aí do dia para a noite praticamente, e tanto Fluminense e Botafogo não se sentem à vontade para voltar agora. Porque eles nem primeiro fizeram testes aí, o Fluminense está fazendo testes agora nos funcionários, nos jogadores, enfim. E o Fluminense praticamente não treinou. O Botafogo acho que já deve ter feito um treino esporádico aqui ou ali, mas o Fluminense nem treinou. Então como é que você manda um time voltar para dentro do gramado diante dessas circunstâncias? Não tem como. Para que os jogadores possam se habituar novamente com o ambiente de futebol, independente da pandemia, do protocolo de segurança, etc e tal, eles precisam realmente de pelo menos um mês para recuperar a forma física, Benjamin. Quando a gente fala a respeito de um calendário achatado, que teremos possivelmente partidas de 48 horas em 48 horas, quando tiver aí Copa do Brasil rolando, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Cara, não tem como você mandar um atleta para dentro de campo, jogar uma partida profissional com uma semana e meia, 2 semanas de treinamento. Isso é um absurdo. Isso aí depõe contra a saúde do atleta, Benjamin. Eu, particularmente, acho uma irresponsabilidade. Mas quando a gente fala isso, vê aquela meia dúzia na internet, clubista, porque você tá com inveja do meu time. Então, cara, vai falar o quê? Vai falar o quê? Se o dirigente que deveria zelar pelo seu produto não zela, se os presidentes de clubes que deveriam zelar pela saúde, pela parte atlética dos seus jogadores, eles não zelam, eu vou zelar? Quer jogar? Que joguem, que se danem. Tem um monte de mensagem chegando no Twitter já com um pacote de ofensas, né? Eu vou separar um só, e tentar explicar. Eu sei que não vou conseguir, mas vou tentar. O J. Rafa _ Rafael. Você vai nos shoppings, um monte de gente. Lojas, idem. Padarias também. Mercados, nem se fala. Mas o que não pode é o futebol,
que tem protocolo de segurança, onde nenhuma dos outros que citei acima aqui tem. Mas não pode porque tem que ser exemplo para a sociedade. Ah, Benja, me poupe. J.Rafa_Rafael. Vamos tentar explicar. Meu lindo, eu acabei de falar, eu não falei que eu sou contra a volta do futebol. Eu falei que tem que preparar, tem que fazer com organização e consciência. O que eu estou criticando, presta atenção, vou falar devagar. O que eu estou criticando é que se fica 9 horas numa reunião que terminou nesta madrugada, 2 e pouco da manhã, e se marca o futebol para voltar para depois de amanhã. É isso que eu estou criticando. Se tivesse marcado uma reunião ontem e falasse assim, olha, dia 5 de julho, sabe? Vamos organizar, dia 5 de julho volta o Campeonato Carioca. Vamos falar, ok. Se até lá não tiver nada acontecido de pior, essa coisa, ok. O que eu estou discutindo é isso. Rapaz, mas é tão difícil. Fala, Pipo. Enfim, essa decisão em específico, né, de você fazer uma reunião ontem para depois de amanhã você ter jogo de Campeonato Carioca, ela é um F5 atualizado no placar da Copa de 2014, né? Então, Alemanha 8, Brasil 1, né? Essa para mim é a definição, porque não faz o menor sentido, não é possível. O problema não é voltar ao futebol, é como ele volta aqui no Brasil, né? O problema não é a sociedade estar retomando gradativamente suas atividades de acordo com alguns protocolos que os governos entendem que estão sendo corretos, né, com algumas estatísticas que eles acham que naquele momento dão garantia para que as coisas possam voltar, e aí, naturalmente, futebol também pode voltar, né? Se estão voltando as outras questões, o futebol pode voltar. O problema não é essa volta, é como ela volta. Você faz uma reunião na segunda para quinta-feira ter jogo, sendo que tinha gente que não estava treinando até anteontem, né? E com dirigente que estava radicalmente contra uma volta no futebol em curto prazo, entenda-se o Fluminense. E que vai ter que voltar a jogar, entre aspas, a contragosto, forçadamente. Então, se isso não é uma volta desesperada por aqueles que estão precisando muito de dinheiro, eu não sei mais o que é. Porque não é uma volta por protocolo de segurança, não é uma volta apenas para uma atividade e para a profissão ser gradativamente retomada da forma que ela está acompanhando os outros setores da sociedade. É uma volta única e exclusiva por desespero financeiro. Só pode ser isso, porque nada explica que em 2 dias volte o futebol no Brasil. Vai ser o primeiro campeonato a voltar. Antes da Inglaterra, antes da Champions League, antes do campeonato italiano, né, antes de outras situações e que estavam até piores, né, em termos de pandemia em relação ao Brasil. E que voltaram depois de 3 meses, gradativamente. Nesse final de semana que a gente vai ver a retomada da Premier League. Nesse final de semana só que a gente viu a retomada do Campeonato Espanhol. O alemão já com outro protocolo, porque a pandemia por lá foi menos grave do que o restante da Europa. Então, assim, todo o esporte no planeta parado e tentando engatinhar em um retorno. Alguns voltando, claro, já com as suas situações mais ou menos resolvidas. E o Campeonato Carioca volta amanhã. Reunimos ontem, amanhã tá de volta, quinta-feira. Então, assim, a troco de qual explicação? Se não for gente até graúda, desesperada por dinheiro, eu não sei o que é. Eu não sei mais o que é. Não é por humanidade, não é por solidariedade, não é por amor à torcida, não é amor por nada. É amor ao próprio umbigo, ao próprio interesse, amor ao próprio alter ego e amor, sabe, sei lá, a qualquer outro fator que eu não consigo mais explicar. Eu simplesmente atualizo o placar, como o nosso Hamilton Rodrigues conhece muito bem por aqui. Suderge informa, Brasil 1, Alemanha 8. Ô Flavinho, o Gilmar Dias fala que nós somos levianos. Então ele fala aqui, olha, quero ver vocês falarem aí. Os treinos foram liberados a partir do dia 26 de maio. O estadual do Rio de Janeiro tem 16 clubes e somente 2 não quiseram voltar. Sejam imparciais, falem as coisas certas no programa. Vocês estão sendo levianos. Mas ó, eu quero repetir, Flavinho, pela enésima vez. Eu só estou discutindo que não dá para ficar 9 horas numa reunião que terminou hoje de madrugada, 2h30 da manhã, falar que futebol volta depois de amanhã. Mas é difícil entender, Flávio Gomes.
Meu caro Leviano é quem está jogando as pessoas na rua em todas as atividades sem que a pandemia tenha sido controlada, sem que haja dados científicos, médicos, sólidos, né, que permitam essa volta. Eu vou lembrar ao meu amigo que acha que a gente é leviano, que o futebol espanhol voltou a semana passada depois que a Espanha zerou o número de mortes durante uma sequência de dias, zerou, né? Aqui no Brasil continuam morrendo 1.000 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia. Ah, mas já tem menos internações, mas a curva está diminuindo, está achatando, a gente não sabe. Desculpe, meu amigo, mas a gente não sabe. A gente sabe que o país está sem ministro da Saúde já faz mais de um mês. A gente sabe que a compilação de dados é absolutamente imprecisa. O Brasil realmente está à deriva nesse caso, né? O Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo e contabilizou já mais de 45 mil mortes. Então, qualquer atividade, a volta, o relaxamento total, a abertura de... Não é que a gente é contra o futebol e a favor de abrir shopping, não é isso. Eu, pelo menos, eu sou contra o shopping e o futebol, né? As duas coisas. Esse relaxamento, esse salve-se quem puder, esse fim da pandemia por decreto na cabeça de cada um parece que botou na cabeça que a partir do dia 1º de junho, chega, cansei desse negócio, cansei, dane-se. Né, para não dizer outra palavra, vamos para a rua. É nesse sentido que a gente defende que alguns setores da sociedade funcionem como exemplo. E o futebol, no Rio principalmente, definitivamente não tem sido exemplo de nada. O Mano citou aí, por exemplo, Santa Catarina, que tem um número infinitamente menor, né, de mortes, a situação está muito mais sob controle, até porque o estado é menor, tem menos gente e tudo mais. E o Paraná, isso também está acontecendo, e ninguém está falando em voltar ao futebol, mas também estão falando em voltar a outras atividades, né? Mas o futebol não é uma prioridade nesse momento. E aqui no Rio, pumba, reunião ontem à noite, acabou às 2 da manhã, jogo amanhã, quinta-feira. Então, eu insisto, acho que o Flamengo liderou esse assodamento quando se posicionou até politicamente, ao ir à presidência da República, assim como o presidente do Vasco da Gama, quer dizer, recorreram a uma figura que desde o início da pandemia tem uma posição negacionista, tem uma posição pouco preocupada com a saúde e tudo mais, e o Flamengo liderou esse processo aqui no Rio de Janeiro. E alguns outros clubes foram foram no embalo. Flamengo e Fluminense e Botafogo devem entrar na justiça com toda a razão. Há toda a questão esportiva, voltar ao futebol sem um período mínimo de treinos, sem um período mínimo de preparação, é uma irresponsabilidade para todo mundo. O Flamengo tá cheio de protocolo, nossa, o Flamengo é que nem a NASA, o Flamengo é que nem a ONU, puxa, o Flamengo é demais. Ok, o Bangu o Macaé o Resende esses protocolos aplicados aos jogadores do Flamengo, aos familiares dos jogadores do Flamengo, aos vizinhos dos jogadores do Flamengo, ao entorno do Inho do Urubu, esses protocolos foram exatamente os mesmos aplicados aos jogadores de todos os outros times do Rio de Janeiro? Eu duvido. Se alguém disser que foram, eu vou falar assim, é mentira, prova, porque eu duvido, né? O custo desses protocolos maravilhosos adotados pelo Flamengo é algo que outros clubes não têm condição de sustentar, de bancar. Então eu acho uma irresponsabilidade, da mesma forma como é uma irresponsabilidade abrir o shopping, abrir academia de ginástica, abrir concessionária de automóvel, abrir não sei o quê. É isso. O Brasil se jogou. Como o Mano gosta de usar a expressão, o Brasil está se jogando de peito na lança. Paciência. Agora, o Rio de Janeiro, de fato, é um fenômeno, né? Porque é o segundo estado do Brasil onde tem mais mortes, mais contágio, mais caos, né? E tá voltando antes de todo mundo. Puxa vida, parabéns ao Rio de Janeiro. Tá voltando antes da Inglaterra, antes da Conmebol, antes da Premier League, antes da Champions League. É realmente um fenômeno. O Rio de Janeiro merece todos os aplausos do mundo. Eu acho que a Organização Mundial de Saúde tem de copiar o Rio de Janeiro. O Aniclésio Alencar, Hamilton Rodrigues, ele fala assim para mim: ô meu caro Benjamin Bach, é difícil você entender que já faz mais de 15 dias que foram liberados os treinos? Você acha que foi liberado só para o cara olhar um para os outros? Claro que era para jogar. Tá com raiva, morde as costas.
Ô, parceiro, eu não tô com raiva de nada. Zero. Mas vou tentar falar de novo. A gente vai tentando, mano. Uma hora, sei lá, a gente vê, de repente alguém entende. Agora eu vou tentar em português. Hamilton Rodrigues, o que eu discuto é que uma reunião não pode terminar 2h30 da manhã de hoje, Hamilton Rodrigues. Uma reunião não pode terminar 2h30 da manhã de hoje e definir que depois de amanhã tem jogo. É só isso que eu tô falando, Hamilton Rodrigues. Pô! Inclusive, há um fato que agrava ainda mais isso. Hoje, o Macaé tem somente 12 jogadores inscritos na federação. E a federação está abrindo um precedente para que jogadores amadores possam ser inscritos. Então, ninguém estava preparado para a volta. Apesar de os treinos estarem liberados desde maio, da última semana de maio, na realidade, ninguém estava preparado para a volta. Poucos estavam. E eu acho que eu bato na mesma tecla que todos aqui. Não é contra a volta do futebol a nossa fala aqui. E sim é contra a precipitação. Oi, Benja.